Meus amigos, estamos de volta e vamos continuar a série de vídeos sobre o tema esquizofrenia. Meu nome é Francisco Fernandes, sou psicanalista clínico e vamos falar sobre os tipos de esquizofrenia. E apenas chamando a atenção que os tipos de esquizofrenia são organizados de acordo com a percepção de alguns especialistas. No entanto, nós temos o CID-10 que vai dar uma classificação e essa classificação deve ser usada no caso de laudos, também quando você dá diagnóstico e assim por diante. No entanto, eu vou me deter em alguns tipos que são mais comuns e também com as principais características. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro tipo, que é o chamado tipo de esquizofrenia simples, que é um tipo de esquizofrenia duradoura, com poucos sintomas psicóticos. E a característica principal é que a pessoa que tem esse tipo de esquizofrenia parece com débil, não tendo aí previsão dos fatos. E ela é muito comum em nosso dia a dia. Normalmente encontramos pessoas com esse tipo de esquizofrenia. O segundo tipo é o hebefrênico. Esse tipo ele tem como característica principal a regressão ou comportamento infantil. A pessoa também apresenta fracas reações emocionais, pensamentos ilógicos, e isso leva também a pessoa que desenvolveu a esquizofrenia a se passar por boba entre as pessoas leigas. Normalmente, ela também é acompanhada de ilusões, alucinações. Essas alucinações elas podem ser visuais, elas podem ser audíveis ou táteis. Depois nós temos a catatônica. E quando estudamos a esquizofrenia catatônica, nós vamos perceber que nós temos pouca informação sobre esse tipo de esquizofrenia. Mas a principal característica da catatônica é a rigidez muscular. Ou melhor, a pessoa pode passar dias com o braço esticado, com a perna esticada, ou então com o corpo encolhido. Mas também existe o catatônico animado, que tem como característica a inquietação e também a hiperatividade. Normalmente esse tipo tem pouco sono e ele se movimenta tanto que às vezes ele pode entrar em colapso ou então em exaustão. E não só isso, em situações graves ou severas, a pessoa perde a capacidade de se alimentar sozinha, de controlar a bexiga e também as funções intestinais. Normalmente, essas pessoas que desenvolvem esse tipo de esquizofrenia precisam, em situação grave e severa, de internamento ou de um cuidado mais acurado. Temos também a esquizofrenia paranoide, e ela é mais comum. Então, de todos os tipos que eu vou falar aqui, a paranoide é a mais comum. E qual é a sua característica? A pessoa desenvolve delírios e alucinações auditivas, que são frequentes. E outra coisa também nesse tipo de esquizofrenia, a pessoa ela normalmente desenvolve a mania de perseguição. E consequentemente, quem tem a esquizofrenia paranoide tem excesso de raiva, porque ela acha que todo mundo está contra ela.
Então ela percebe aí, com essa mania de perseguição, né, que as pessoas, às vezes até gente próxima da família, que essas pessoas estão fazendo alguma coisa, tramando alguma coisa contra a sua pessoa. Isso inquieta muitas vezes os familiares e também os amigos, que passam agora a ser vistos pelo enfermo como um inimigo. Temos também a esquizofrenia desorganizada. Quem desenvolve esse tipo de esquizofrenia é considerado pelos leigos como louco, em especial porque ele tem comportamento incoerente, a mente dele é desorganizada, ele tem um comportamento também extremamente inadequado, com coisas absurdas. Ele tem um discurso também que gera desconfiança, porque a pessoa começa a conversar de maneira aparentemente sóbria e de repente ele já muda para um tipo de conversa sem sentido, sem lógica. E devido à gravidade dessa enfermidade, às vezes alguns enfermos têm dificuldade de cuidar de si mesmo. Então eles precisam de alguém que possa estar ali ao seu lado, né, para os cuidados básicos. E nós temos também a esquizofrenia chamada indiferenciada, que ela ou tem como característica sintomas vários que são frequentes em outros tipos de esquizofrenia, como por exemplo, a pessoa pode ter distúrbios, no caso de pensamento, pode ter delírios, pode ter alucinações, pode ter uma conduta incompatível e seriamente danificada, e às vezes a pessoa pode também sofrer regressão ou ter comportamento infantil. Ou melhor, o tipo de esquizofrenia indiferenciada traz em si vários sintomas que em outros tipos são bem característicos, e às vezes isso deixa até o profissional em dificuldade de dar um diagnóstico. Daí porque ele coloca lá, né, no laudo ou no diagnóstico como sendo esquizofrenia indiferenciada. E por fim, nós temos a esquizofrenia residual, que esse tipo normalmente é visto em pessoas que tiveram alguns episódios de esquizofrenia, como por exemplo surtos psicóticos, e ao longo da sua existência ele então vai apresentar alguns sintomas, e daí nós chamamos esquizofrenia residual. Então são esses os principais tipos. Lembrando que todos esses tipos têm tratamentos. Alguns não têm cura, porque se torna uma enfermidade crônica, mas nós temos tratamento para todos os tipos que eu apresentei. Então, resumindo, tipo de esquizofrenia: simples, hebefrênica, catatônica, paranoide, desorganizada, indiferenciada e residual. Tá bom? Muito bem, paramos por aqui. A gente se encontra no outro vídeo. Vou falar sobre as causas e também sobre os tipos de tratamentos para a esquizofrenia. Desejo a você tudo de bom e até o próximo encontro.